eu falei que eu ia falar sobre a energia do padre do Wayne. Realmente o jogo ele condiz com isso. Eu não sinto a energia de alguém temeroso, não. Sinto a energia de alguém que tá achando que vai, acabar tudo em pizza, não vai dar em nada. Eu sinto ele muito seguro, porque ele tem alianças, alianças de pessoas que estão no poder, eu não preciso falar quem, e não é só um, pessoas que no caso mandam e desmandam nesse país, por enquanto. Então, ele se sente seguro, casa da casa do sentimento, casa do sol em ambos os jogos. Mas tem só um detalhe que eu perguntei aqui, o que ele nos esconde. E é claro que saiu uma geral de como ele se sente, coincide com a energia, mas o padre tem que tomar cuidado com a saúde dele, hein? Porque o coração dele não tá bom, não. Não tá bom. Nem coração. Deveria procurar um médico para fazer um check-up no intestino. Tem câncer aí, tem tumor no intestino. Sinto. Então, não vejo também vida longa para esse padre, Eu só estou falando o que eu sinto aqui através da espiritualidade de luz. Bom, vamos lá. Ele se sente muito seguro, não sente que vai acontecer nada, porque ele tem pessoas, casa do cão, olha aqui, é brincadeira, ele tem pessoas, lealdade e fidelidade, que ele pode contar, do desgovernante aos togados e um pouco mais, companhia limitada. Então, ele tá assim, digamos, além do pessoal da canhota, Então, ele está se sentindo seguro. Tipo, a gente já conversou sobre isso. Ele está se sentindo seguro do que está acontecendo, do que foi dito, do que foi revelado sobre vídeos, sobre as ONGs, sobre geral, porque ele, mediante o quanto ele está blindado, digamos, ele sabe que não vai acontecer nada com ele. Ele acha que não vai acontecer nada com ele. E muito possivelmente, mediante isso, não vai mesmo, tá? Ele pode ser afastado durante um tempo, talvez, tá? Por que eu falo isso? Entendam bem, quero que eu vou deixar bem claro para vocês, tá, gerações? Pelo que eu vejo aqui, legalmente, olha que tem muito dinheiro envolvido, hein? Casa dos Peixes. Casa da Carta. Por mais que as coisas... Vai vir muito mais coisa à tona. Ou mais detalhes dessas situações. Tanto das ONGs, aos quais possivelmente ele tem envolvimento, pelas cartas que nós vimos, como da veracidade ou não desse conteúdo. Só que legalmente, criminalmente dizendo, ele não vai responder. Tá? Não vai. O que eu vejo sim que vai acontecer, possivelmente, tá? A igreja, não a igreja dele, vocês entenderam, A igreja poderá afastá-lo, que é a Casa dos Ratos, por um período, tá? Somente a nível de, não justiça, o que mais me deixa perplexa é isso, mas a nível de dar um cala-boca e uma apaziguada, tá? Casa dos Pássaros. Então, não é que a igreja tá fazendo isso, é o que me deixa mais triste, É ver que para eles é algo normal. Eu tô falando para eles que estão agindo dessa forma. Não estou generalizando padres. Eu tenho amigos padres, tá? Tem
um padre na paróquia onde meu pai tem casa em São Paulo, que ele benze até os cachorros. Todo mundo entra na fila para levar, né, a bênção, até os bichinhos. Se tiver um bichinho, você leva. Ele é um ser humano incrível. Eu conheço outros também que são incríveis. Tá? Eu não estou generalizando. A gente não pode julgar uma religião por alguns de seus líderes, infelizmente. Se bem que o líder, né, hoje, né, o líder, a gente não toma como exemplo também não, né, que é o Papa atual, né, esse a gente não, o João Paulo, eu cheguei a vê-lo quando era pequena, minha mãe me levou, eu nunca vou esquecer, no dia 13 de dezembro, que era o meu aniversário, e eu pedi para ir ver o Papa, eu queria chegar perto dele. Lembrando que minha mãe também não era católica, mas eu desde criança enxergava muita luz. Eu me emociono quando eu falo dele. Aquele sim, era um homem que representava a paz e o amor geral para qualquer religião. Isso eu posso falar pelo que eu senti perto dele, quando ele veio para o Brasil. Eu deveria ter uns 4 ou 5 anos, não me recordo. Só me recordo que foi no meu aniversário porque eu pedi. Uma chuva, aquela gente me apertando e eu ali firme no colo da minha mãe. Então, eu falo baseado no que eu sinto. Agora, esse de hoje, esse atual, olha... Então, entendem? Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas a energia dele não é... O que mais me deixa triste é perceber que as pessoas que irão afastá-los também não estão nem aí pelo corrido. Mas estão fazendo isso para dar um cala-boca, tá? Legalmente acontece alguma coisa? Não. E eu acho que eu já deixei bem claro para vocês, mas tudo acontece por uma razão. O Cavaleiro e os Livros. Lembra que eu falei que tudo está interligado? Tem muita gente que entra aqui e fala assim, ai, cigana. Mas religião e política não se misturam, não? Tem certeza? Tem certeza. Esse padre comunista, assim como o atual papa comunista, vocês acham que não tem nada a ver? Hã? Aqui, ou seja, tudo que está vindo à tona, tem muita gente que fala, todos os vídeos, quando que o governo vai cair? Eu já venho explicando que é uma junção de pessoas ligadas ao maligno. Então, é um por um. Primeiro, as verdades serão trazidas à tona. As verdades serão expostas. A canhota vai tentar esconder. E muitas vezes, pela lei dos homens, como é o caso desse padre do Ele, nada vai acontecer. Não vão ser criminalmente responsabilizados. Não vai. Tá, cigana. E Casa do Cavaleiro dos Livros. O que significa isso? Não é por acaso que essa verdade veio à tona. Não só desse padre do Ele, como dessas pessoas que estão aliadas a ele e protegendo ele. A gente vai ter uma sucessão. Eles atacam tanto o Bolsonaro, né? Estão querendo arrumar aí, né? Eu já fiz vídeo sobre isso, hein? Se os produtores acharem o vídeo, coloca aí, né? Que eles estão armando, não é de hoje, para prender Bolsonaro. E se eles fizerem isso, é um tiro no próprio pé. Por quê? Porque eles querem atacar os girassóis, as pessoas que andam pela rua da direita. Eles querem. Só que as coisas estão aparecendo. Vocês estão percebendo? Dos governantes, dos togados, da companhia limitada. E aí agora desse padre comunista. Então, por mais que ele não seja criminalmente responsabilizado, não vai ser. Deixa isso bem claro. Isso para nós é ótimo. Se vocês raciocinarem junto comigo, por mais que esse desgoverno esteja levando um país aparentemente para o buraco, e eu já falei que a gente vai se livrar disso, mas é aos poucos, é muita sujeira na casa, né? Até o alvejante, né, começar a fazer efeito e matar todas as bactérias demora, né? Não é do dia para a noite, então. Isso tudo é bom pra gente. Porque por mais que eles queiram criar cortina de fumaça com Bolsonaro, atacando Michele, atacando...
Só pessoa sendo muito sonsa. Ou tendo uma mentalidade, uma inteligência desse tamanho para acreditar neles. Então, pra gente é bom. Ou seja, o que eu vejo... sempre falo que quando aparece um rato numa casa, um camundongo, pode ter certeza que tem uma ninhada lá atrás. Então, isso que vocês viram revelado é só o começo de muita coisa que pode aparecer. Por isso que provavelmente a igreja afaste ele, simplesmente para dar um cala-boca. Tá, mas eu perguntei, o que ele esconde? O que está nos caminhos dele? Casa 22. Vocês da canhota não gostam do número 22, eu adoro o 22. E só para falar, 22 tinha razão em tudo. Já perceberam que tudo que ele falava ele tinha razão? Pois é, por isso que eles querem tanto atacá-lo. Cuidado. Se vocês armarem de fato e prenderem ele, o 22, nós vamos ter problemas. Mulher, vocês vão ter problemas. Mas isso é para um outro vídeo. Coloca aí nos comentários sugestão para o próximo vídeo. Eventualmente eu trago no meio da semana um vídeo extra. Nossos encontros marcados às quintas e aos domingos, e eu filmo no dia. Não deixo o filme gravado. Vídeo gravado, não. Eu filmo no dia, tá? Que às vezes, eventualmente, pode acontecer alguma emergência, e aí eu acabo não filmando no dia, mas eu filmo, se for para deixar gravado, eu prefiro não. Eu gosto da energia do dia, eu preciso da energia do dia. Então, eu sempre nossos encontros marcados às quintas e aos domingos, mas eventualmente eu trago vídeos extras, né? Quando são situações que vocês têm uma certa emergência, nós temos, né? Eu trago, então coloca aí nos comentários. Mas assim, a casa 22 aqui, o que está nos caminhos? Em relação à perícia. A perícia foi de fato verdadeira, expondo que de fato aconteceu aquilo? Sim. Casa do chicote. Casa das nuvens. Eu tô falando a perícia, que analisou para ver se o vídeo era falso ou verdadeiro. É verdadeiro. E entre outras coisitas mais que virão mais à tona mais na frente, que tem a ver com ONGs, que tem envolvimento dele. Aqui tá a casa da foice, né? A foice é uma carta que demonstra que por mais que a pessoa tenha se afastado de algo, aparentemente se afastado, ela tá ali, ó. Não sou eu que tô falando, são as cartas. Então as cartas me dizem, né, que o que ele esconde é tudo aquilo que está sendo exposto e vem ainda mais, né? Vem ainda mais. Então eu sinto muito, de verdade, pessoas que usam a religiosidade, seja elas de quais religiões forem, que usam o nome de Deus, que usam o nome do nosso Mestre Jesus para praticar safadeza, para praticar extorsão, para fazer coisas em benefício próprio, usam. Olha, não existe uma forma de ser mais cruel e imundo do que usador das pessoas para se promover fingindo bondade. Para mim, ao meu ver, como mulher de fato, porque eu venho aqui e eu dou minha cara a tapa. Para mim, como mãe de família, como esposa, eu tenho nojo de quem usa a espiritualidade, o nome de Deus, o nome... Depois eu sei que não presta, né? Não é?